Relatar que teremos, após a nossa palestra, o passe normal e também o atendimento fraterno, que inicia às 18h30. Se algum desejar chegar um pouquinho antes, quiser conversar, teremos a oportunidade de poder dialogar com as pessoas que queiram ter informações sobre as reuniões, sobre algum problema que esteja acontecendo, e à luz da doutrina espírita, tudo poderá ser resolvido. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês, a vocês, os amigos internautas, que neste momento estão em sintonia conosco, no Centro Espírita Eurípides de Barçanuflo. Sejam todos abençoados, sejam todos realmente bem-vindos, participando com o nosso companheiro lá de Brasília, Maxilânio Lacerda. Antes, porém, nós vamos convidar a Eliane para a leitura que ela vai fazer inicial na preparação do nosso ambiente. Sempre firmando o pensamento e lembrando que este momento é muito oportuno ouvir um palestrante como Maxilânio. Seja bem-vinda, Eliana. Esqueci o óculos. Aguardando um instantinho mais, para que ela possa fazer a leitura. Foi pegar ali, sempre nós precisamos, o óculos, né? Para que possamos ter uma boa visão. Agradeço a todos pela paciência, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. E vamos então à leitura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é: devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Paulo, 2 Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégios, em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedra foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro.
O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequeno, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. Em segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se em algum ideal divino te habita o Espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos, pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens marca apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Que nesse momento possamos todos aqui, nesta noite, elevar nossos pensamentos nessa sintonia com o Pai Maior, que nesse instante, derramando suas bênçãos, em meio a cada um de nós está. Que possamos agradecer por essa oportunidade a mais em nossas vidas que Ele nos concede de podermos aqui estar, para buscar o alívio, o alento, a calma, a serenidade. E através da lição dessa noite do nosso palestrante, possamos compreender e entender ainda mais todos os ensinamentos que o amor de Jesus para nós traz. Abençoa, Senhor, essa noite e que possamos, todos nós, sermos beneficiados com essa tua grande luz do teu amor. Graças a Deus. Nosso Maxilânio irá falar o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra. Boa noite, meu amigo. Com você a palavra. Muito obrigado, amigo divino. Muito obrigado a todas e a todos que nos estão nos ajudando aqui à distância a chegarmos até aí, nesse ambiente tão agradável que tanto nos apetece. A todos que puderem, fiquem conosco, porque vamos estudar uma parte muito importante da constituição dessa doutrina dos Espíritos, que foi a confecção da terceira obra. Eu vou pedir aos amigos para que coloquem, por favor, o slide, para que nós possamos nos orientar por eles, a fim de que, então, fique mais aprazível o nosso estudo. Bem, de qualquer forma, enquanto o slide não vem, vamos lembrar que a nossa constituição do Espiritismo é composto por 5 livros, né? Nós temos o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, que em 1857 surgiu o Livro dos Espíritos, e depois, em 1861, surgiu o Livro dos Médiuns. Depois, em 1864, surgiu a obra que hoje nós examinaremos. Em 1865, aparece O Céu e o Inferno, importante obra. E, por fim, coroando o edifício do Espiritismo, surge em 1868 o livro A Gênese. Agora, o interessante é que esta obra que nós vamos examinar hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela está mediando as obras do Pentateuco. À sua esquerda, nós temos o Nascedouro, com o Livro dos Espíritos, que tem a base de toda a doutrina, e o Livro dos Médiuns, que
que nos ensina sobre as comunicações com o mundo espiritual de maneira incomparável. E depois, à nossa direita, temos O Céu e o Inferno, que é uma obra importantíssima que nos fala do que acontece conosco após a partida de uma maneira muito clara. E, por fim, a obra A Gênese, que tem a participação bastante expressiva de Allan Kardec. Aqui, nós trouxemos uma comparação, só para nós termos noção das referências. Essas publicações do livro que nós aqui estamos trazendo são as da Federação Espírita Brasileira, que até setembro de 2021 nós tínhamos esses números. O Livro dos Espíritos constituía 25,7% de todas as obras que foram enfeixadas e colocadas à disposição. O Livro dos Médiuns, 13,8%. E observem que o Evangelho segundo o Espiritismo, 46,3% de toda a produção do Pentateuco representa essa obra. E depois, obras menos examinadas pelos espíritas, não obstante importantíssimas, O Céu e o Inferno e A Gênese, com 7,1%. Um total de 10.222.250 obras produzidas. Desse total, quase 4.800.000 são livro que nós chamamos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Será por que esse livro tem um destaque em todo esse contexto do Pentateuco? Vamos examinar. Para concebermos esse exame, precisamos ir onde normalmente não vamos quando examinamos uma obra. Nós não vamos nos bastidores, onde esta obra surgiu, como essa obra surgiu, sobre que efeitos essa obra estava quando ela apareceu, quando ela foi constituída, foi elaborada aqui na Terra. Então, nós vamos achar essas informações no livro chamado Obras Póstumas, que foi publicado 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, que, na verdade, eram anotações de Allan Kardec que não estavam ainda prontas, completamente prontas para verem a lume, não poderiam ainda ser publicadas, porque ele estava trabalhando nisso. Não obstante, consideraram importante à época que fossem divulgadas essas anotações e foi enfechado nesse livro Obras Póstumas. E esse livro, então, tem algumas contextualizações de algumas coisas que não estavam acabadas, mas ainda assim, para o bem do Espiritismo, foram publicadas e agora esclarecidas para que não hajam dúvidas. E uma parte, que está lá na segunda parte, que Kardec chamou de extratos extensos, que é previsões concernentes ao Espiritismo, ele traz uma série de artigos, né? Esses artigos, eles são extremamente importantes, e um deles se destaca para os nossos interesses de hoje. Chama-se Imitação do Evangelho. Quem não tiver conhecido essa obra ou tiver lido superficialmente, busquem, porque cada artigo desse é uma pérola. E esse que está aqui, Imitação do Evangelho, nós vamos examinar um pouco mais detalhadamente para conhecermos o que se passou antes que essa obra nascesse. Veja que o termo está aqui, Imitação do Evangelho. Bom, a primeira edição do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, tinha esse nome, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec tinha escolhido este nome, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foto que está aí é de uma publicação que nós temos nas duas línguas, bilíngue, né, que foi feita pela FEB, para que nós tenhamos o retrato do que foi a primeira publicação. Mas será por que o nome Imitação do Evangelho foi escolhido por Kardec à época? No original, em francês, está, obviamente, escrito em francês, La Évangélique selon l'Espiritisme, e em cima, Imitation. Então, veja que nós temos aqui Allan Kardec colocando textualmente a palavra imitação. E a reprodução numérica da primeira edição francesa, que foi 18 de abril de 64. Uma obra que hoje nós não compulsamos mais, porque ela foi ampliada e revista por Allan Kardec, como veremos. Bom, quando esta obra vai surgir, gente, uma coisa interessante acontece. São as comunicações mediúnicas, que Kardec não nos dá notícia das outras 4, mas dessa obra ele nos dá notícia, e ele enfeixou isso nas suas anotações pessoais. Lá em Ségur, que é um lugar da França, bem no sul da França, em 9 de agosto de 1863, Kardec estava nessa localidade, ele não estava na França, em Paris, ele estava em Ségur, e lá ele vai falar sobre essa imitação do Evangelho.
e tinha um médium que traz essa comunicação. Bom, só para que a gente possa se localizar, aqui é o mapa aproximado da França, só para a gente ter uma noção. Aqui, bem na base do mapa, no centro inferior, está a cidade de Ségur, que até hoje existe. E bem ao norte, nós temos Paris, que está quase na parte superior mediana também. Para nós termos uma ideia de quanto Kardec teve que percorrer para ir para Ségur, para conceber essa obra, nós trouxemos aqui uma análise de distância. São 653 quilômetros de distância e que de carro hoje você gasta 6 horas e meia para fazer esse percurso. Imagina aquela época que nem todos os lugares tinham trem, na verdade os trens eram a vapor, tinha as carruagens e Kardec se movimentava como todos os que viviam no século XIX dessa forma. Então não deve ter sido uma viagem muito simples, né? Uma viagem cansativa. Mas por que será que Allan Kardec determinou fazer esta viagem? E o que tem a ver esta viagem com o Evangelho segundo o Espiritismo que estava nascendo? Bom, Kardec faz uns comentários sobre essa comunicação. Ele diz assim, nota, eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, o senhor Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, que Kardec não declina quem, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo, como nós conhecemos. Esse termo vai aparecer na segunda edição. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Vamos lembrar, amigas e amigos, que Allan Kardec era muito criterioso. Ele não aceitava qualquer comunicação, ele fazia todos os testes para ver se aquela comunicação não era uma comunicação falsa, se não era um processo que algum embusteiro estava fazendo no mundo espiritual. Enfim, ele se cercava de todos os pontos fundamentais e isso nós sabemos que ele fazia usando a razão, a lógica inabalável. E ele pergunta para este espírito que estaria comunicando por um certo médium: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Lembremos, como ele diz, que ninguém a ele tinha dito, ninguém sabia do nome da obra. Esse livro de doutrina terá considerável influência, responde o espírito, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Veja que o livro tem 47% das vendas totais, ou da produção total, não só venda, doações, todas as publicações que foram feitas pela Federação Espírita Brasileira do Pentateuco, 47% aproximadamente, foi esse livro. Então aqui nós estamos começando a entender, como ele diz, encontrar nele as máximas que são necessárias, como também a vida prática das nações. Você não se limita a uma escola religiosa, a um país. Todos podem beber desta água sublime, em outras palavras. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Veja que ele colocou o interesse religioso como terceiro, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem um alcance que transcende os assuntos religiosos, porque é um guia seguro da vida. É um guia seguro para quem quer viver em paz consigo e com o meio em que habita, e, sobretudo, com Deus. Interesses sociais estão magistralmente tratados aqui. E, por fim, os interesses religiosos. Continua o espírito que respondeu a Allan Kardec. A dúvida tem que ser destruída, disse ele textualmente. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam, as prepararam, já passaram o arado. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Amigas e amigos, nós estamos no século XIX.
Tínhamos saído há pouco tempo da Idade das Trevas, conhecida como Idade das Trevas, a Idade Média. Tínhamos entrado para o período do Iluminismo, o período da razão, e muita discussão no campo científico era aquele tempo trazida para as plateias. Mas, na verdade, pouco se conhecia do que estava falando do quesito moral. Havia uma igreja que as pessoas estavam abandonando por não mais acreditarem. E aí criou-se um problema, porque nós tínhamos um ponto que é um rumo moral que estava se perdendo. E esta obra, que vem constituir parte importante do Espiritismo, como disse esse Espírito, permitiria que, afinal, nós saiamos da penumbra dos nevoeiros intelectuais e não nos prendamos a eles. E recomenda o Espírito Benfeitor: acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Olha só, do teu guia, guia de todos nós. Olha que era o guia de Kardec, era o mesmo guia de todos os espíritos que estavam trabalhando na Pleiade do Espírito de Verdade. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Veja, Kardec não publicou isso, gente. Atenção, Kardec era muito discreto. Ele não colocava jamais o nome dele em evidência, se não fosse por razões muito justas e muitas vezes sacrificando a si mesmo. Aqui veio a lume 21 anos depois que ele desencarnou, e não foi ele que pediu para publicar. Mas aqui o Espírito está fazendo uma clara e lógica devoção ao espírito de Allan Kardec, que é um espírito de alta escola, não tenhamos dúvida disso, que estava encarnado na Terra. Era um espírito do Pleiade de Verdade que estava encarnado na Terra. Kardec torna a fazer uma outra pergunta a esse mesmo espírito benfeitor: que dirá o clero? O clero gritará heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Então veja que Kardec estava mexendo em casa de marimbondo, numa linguagem figurada popular. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, que já assustou o clero. Mas esse Livro dos Espíritos, como disse o benfeitor, cujos dados principais a rigor poderiam aceitar. Agora, porém, meu filho, tu entrastes por um novo caminho, no qual não poderá o clero te acompanhar. Então veja que Kardec, aqui nesse momento, iria traçar um novo rumo para a doutrina espírita com o lançamento dessa obra. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como o foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Então, aqui, a Igreja secretamente já não aceitava o espiritismo, mas no momento em que esse livro viesse a lume, esse anátema, ou seja, essa execração do espiritismo seria colocada oficial. E aí a perseguição seria muito mais intensa do que vinha sendo. Kardec já sofria muito, mas ainda assim iria sofrer muito mais por causa disso. E faz ele uma comparação, da mesma forma que fizeram com os judeus e com os pagãos, que nós conhecemos na história de 1200 para cá. Em compensação, os espíritas, veja que tudo tem uma razão, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Veja que o Espírito sabia qual livro que era, sabia que era um livro sobre o Evangelho, e deixou Kardec consciente disso. E disse claramente que agora o seu livro seria muito mais pesado para a igreja daquele tempo do que o era até então os dois outros. Vejam só que bacana. Aqui nós temos eles dizendo que um raio de sol esplenderá. Por quê? Porque esse livro traria luz, que nós sabemos que muitas pessoas que eram contrárias ao Evangelho, ou eram contrárias até mesmo ao Espiritismo, com esta forma como o livro veio ao mundo, tornaram-se amigáveis. Viram nele luz que não encontravam antes. Então a obra teria que passar por dificuldades. E aí termina ele.
Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, Kardec teve muitos contraditores e sofreu muitos ataques ao ponto de se adoecer. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que foste feliz até o presente. Mas olha só o que o Espírito diz para ele. Mas que é chegada a hora das dificuldades. Ou seja, o que Kardec vinha enfrentando, já tinha sido queimado livros lá na Espanha, Kardec vinha sendo atacado de maneira fortíssima, a sua saúde vinha periclitando, o amigo no mundo espiritual, que era o médico dele, vinha pedindo para ele trabalhar menos e ele só trabalhava mais. Ou seja, tudo isso forçou a partida para o mundo espiritual de Allan Kardec antes da hora, porque ele literalmente se sacrificou para que esta obra viesse às nossas mãos. E o sacrifício dele aumentará exponencialmente depois que o Evangelho segundo o Espiritismo será publicado, conta-nos esse Espírito. E o que de fato aconteceu, como conhecemos a história. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha, o fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com as armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Veja o desafio de alguém que vem trazer uma ideia nova, de alguém que vem revolucionar o mundo. Veja como é duro implantar ideias novas que modificam o mundo para melhor. Tenho, porém, diz o Espírito, fé em ti, como tu tens em nós fé. E sei que a tua fé é das que transportam montanha e fazem caminhar por sobre as águas. Então veja que os Espíritos tinham convicção claríssima que Kardec resistiria. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós. Detalhe, a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo particular. Ele não declina quem é. Nós podemos imaginar que seja o Espírito de verdade, podemos imaginar que seja o próprio Jesus, não importa. Era o Espírito que conduzia toda essa obra aqui. E disse esse Espírito a Kardec: a alma do mestre te protege de modo particular, muito particular. Mas não quietou aí, não. Kardec vai ter uma segunda comunicação mediúnica em que ele vai esclarecer. Essa comunicação era de Paris, em 14 de setembro de 1863, e diz ele: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pediram que ela me fosse enviada para o meu retiro de Santo Andrés. Agora, Kardec já não estava mais em Ségur, porque ele voltará depois. Ele estava em Santo André, que era um outro retiro que ele se utilizou para escrever também o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos entender por que ele teve que sair de Paris para escrever essa obra. Santo André, só para que a gente possa se localizar, está na foz do rio Sena, lá no Canal da Mancha, aqui em cima, ó, mais ou menos a noroeste da França. Para a gente lembrar, Paris está aqui mais ou menos no centro, entre um e o outro. Aqui, só para ter um detalhe, o rio Sena desaguando, né, o delta do rio Sena, a foz, né? E nós temos aqui Santo Andrés, que é até hoje uma vila importante, um lugarejo importante. Não é um lugarejo, é um lugar grande. E tem caminhos alternativos, mas a distância menor você percorre em 2 horas e 30 minutos aproximadamente, 204 quilômetros. Então, Kardec também teve que se deslocar para esta localidade. Bom, o Espírito diz assim: quero falar-te de Paris. Veja só, Kardec estava em Santo Andrés, o Espírito estava em Paris, lá na Sociedade de Paris. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Olha o que é a intuição oculta, minhas amigas e meus amigos. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante. Aquele declinou o nome, Espírito Verdade, é constante ao teu redor, ao teu derredor.
e tal que não as pode negar. Kardec tinha certeza disso pelos fatos que ele observava em si mesmo. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano da tua obra. Já sabiam. Plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão amplo e completamente. Então veja aqui, pessoal. As minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Então vejamos que Kardec era um médium. As pessoas dizem, Kardec não era médium. Kardec não era médium ostensivo. Como quase todo mundo, como ele próprio diz, qualquer um traz rudimentos da mediunidade. E ele tinha uma mediunidade muito clara, a de inspiração e intuição. Ele captava aquilo que vinha das sugestões do mundo espiritual com a facilidade que ele nem mesmo ele suspeitava. Então, às vezes, ele achava que estava escrevendo por si só, mas ele estava escrevendo amparado. E dizer, nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, veja quem estava inspirando Kardec, é constante ao teu derredor, de tal que não a podes negar. Vejamos que Kardec irá comentar sobre isso ao final desta passagem. Compreendes agora que porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga, o monumento estará pronto na hora determinada. Destacamos aqui, compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação, outra que não a doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de desfilamento sagrado. Minhas amigas, meus amigos, Paris era um enxame de intelectualidade, de busca por materialidade, busca por anseios outros do campo físico, do campo sensual. A psicosfera de Paris não era favorável, em outras palavras, para receber tanta pureza do alto. Era necessário que Kardec se afastasse de todo esse movimento que ali passava na cidade de Paris, conhecida como a Cidade das Luzes, porque ali não seria possível fazer isso sem que houvesse ruídos psíquicos. Por isso, ele dirá que esta obra, como ela tem um papel fundamental, ela constitui o que se chama de cúpula do que se chama Pentateuco da doutrina espírita. É como se você tivesse com os dois livros levantados a base, estabelecidas as paredes, que é o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, e aí você estabelece a cobertura, a cúpula, numa imagem de uma igreja, provavelmente. E depois, com as outras duas obras, o que você vai colocar dentro dessa cúpula poderia ser assim imaginado. Por isso, essa obra tem um papel fundamental na doutrina espírita. Você consegue entender por que ela é quase 50% das mais procuradas do Pentateuco. Continua o Espírito dizendo, um Espírito elevado, já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito Verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente, se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Bom, olha os comentários de Allan Kardec, gente. E são palavras dele em particular. O plano da obra, de fato, completamente modificado, o que, sem dúvida, o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o Espírito Verdade me falara da atitude de revolta do bispo
de Argélia e outros. Essa comunicação ele não colocou aqui para nós. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte de meus trabalhos. Então, veja, gente, que os espíritos faziam questão de deixar Kardec 100% seguro de que aquilo não havia nenhum embuste. Ali era realmente a certeza de que a obra era especial. Mas não parou aí. Ainda nesses bastidores, que só conhecemos 21 anos depois, teve uma terceira comunicação. E essa comunicação, conhecemos 21 anos depois, não, corrijo, só foi conhecida muito tempo depois, aqui pela FEB, que teve um pesquisador que foi à França, e em 1975 incluiu no apêndice dessa obra, que se chama, essa obra que nós estamos tratando, que se chama Obras Póstumas, um trecho que não foi colocado quando ela foi publicada 21 anos depois da desencarnação de Kardec. Então, se você olhar na obra, ela vai aparecer como apêndice. Por quê? Porque foi uma comunicação que, por alguma razão, deixou-se de ser colocada, mas que aqui foi reunida. E essa comunicação, vejamos que ela já é de outubro de 63. Nós vimos que passamos por agosto, por setembro, e agora estamos em outubro de 63. Lembremos-nos que a obra será publicada em abril de 64. Portanto, estamos próximos da publicação dela. A senhorita V, Kardec não declina o nome, ele sempre respeitava, é dotada de uma notável vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambilizada, como também observar com grande precisão, os fatos que se desenrolam à distância. Então, ele está caracterizando quem é essa pessoa que ele vai usar aqui para poder trazer para nós informações. Uma vez em Paris, onde veio passar um dia, essa médium chamada Médium V, deliberou visitar-me, portanto, ela era conhecida do Kardec, na rua Sainte-Anne, tendo encontrado minha esposa, vez que, desde o meu retorno de Santo Andrés, me havia retirado para Segur. Lembra, gente? Ele estava em Segur naquele momento, foi para Santo Andrés e tornou a voltar para Segur, que era o lugar que ele profundamente utilizou-se para escrever esse livro. E continua ele, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Olha a expressão que ele usou, com mais tranquilidade. Porque em Paris, além da psicosfera pesada, tinha o problema das visitas que as pessoas faziam, como essa senhora foi visitá-lo. Isso interrompia a comunicação, interrompia aquele movimento que descia do alto em favor da obra. Aí, diz Kardec, nosso encontro foi impossível em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta, a Amélie Boudet irá dizer, uma vez que não podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não podereis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Então, aqui é uma espécie de mediunidade, no caso aqui vai ser constituída como mediunidade, mas é uma faculdade anímica em que a pessoa consegue se dobrar e consegue manter aquela lucidez, descrevendo os fatos de onde ela estiver se deslocado. Então, essa mulher, essa médium, tinha essa capacidade muito bem constituída. Por um instante, essa médium recolheu-se e disse, sim, vejo, acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda a parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade, como exatamente os espíritos tinham pedido e como ele disse que tinha que ser. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado, olha o que ela viu, gente, está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Ele já estava fragilizado também na sua saúde. A ida dele para lá também tinha essa característica de recuperar um pouco a saúde. Santo Andrés era mais ainda porque era beira-mar e ele conseguia melhores condições. Mas Segur era mais para a constituição do livro. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Então veja que ela confirmou a inspiração que ele recebe. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de referência. Então, está se referindo com certeza ao espírito de verdade. Pergunta, acaso percebeis a natureza do trabalho que meu marido se ocupa? Foi Amélie Boudet, a esposa de Kardec, que perguntou. E ela responde, um momento, vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções.
abre-o e mostra-me o que se achar escrito. Leio-o em Evangelho. Então veja, pessoal, que os espíritos estavam lá, sabiam que elas estavam lá para confirmar tudo isso e mostram para ela, para que ela possa levar e ter certeza do que estava acontecendo lá. E aí Kardec, tempos depois, irá comentar. Com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. Então, a obra não tinha sido publicada. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Kardec provavelmente não tinha discutido esses detalhes com ela. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. Veja que coisa interessante. Minha esposa ignorava estivesse eu nesse cômodo, que é o salão. Poderia, com muito maior probabilidade, supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Isso nós já sabemos, nós temos casos que nossas próprias experiências, os espíritas que trabalham com mediunidade, já viram isso acontecer por inúmeras vezes. Tal fato, diz Kardec, constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e as minhas atividades. Meus amigos, foi assim que essa obra magistral nasceu. E ela tem uma estrutura que não foi construída só por Kardec. Ela foi modificada por instrução dos espíritos que Kardec recebeu por inspiração. Mas como é que o Evangelho foi ordenado? E Kardec irá modificar, inclusive, depois da primeira publicação, constituindo, então, o que nós conhecemos desde a segunda. Kardec diz assim, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente. Então, o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, pessoal, não está escrevido aleatoriamente. A gente lê aleatoriamente porque é um livro que traz um bálsamo, traz uma segurança, e a gente pegando páginas ao acaso, a gente vai para a página que a gente às vezes precisa ler para poder se refrigerar, para poder se apaziguar. Mas o livro foi feito para ser estudado metodicamente. E ele usa as máximas do Evangelho para fazer isso, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Então, quando você lê o capítulo 3, o capítulo 4 tem sequência com o capítulo 3. Por isso que, num estudo continuado, é importante você sequenciar, fazer do começo até o fim sequenciado. Indiferente se você realmente estiver precisando fazer uma leitura para te apaziguar, para poder abrir uma determinada reunião, isso não importa. Mas se você quer estudar o livro, faça como Kardec está te recomendando. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia até hoje, 164 anos depois. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Por isso, esse livro foi escrito para todas as sociedades, não para só uma escola religiosa. É terreno onde todos os cultos podem se reunir, como Kardec aqui reforça. Estandarte ou bandeira sobre a qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas, das disputas religiosas, que sempre, por toda a parte, se originaram das questões dogmáticas, nunca das questões morais. Para os homens em particular, constitui aquele código moral uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida. Ou seja, ele é um código para você usar na sua vida. Não é para usar dentro do centro espírita apenas. É para você usar na sua casa, no trabalho, na rua, onde você for. Aquelas orientações, aqueles ensinos estão sendo convidados para serem praticados em todo o canto. Assim como da vida privada e da vida pública, como ele reforça aqui. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, diz Kardec, o roteiro, olha que bacana, o guia que você precisa, infalível,
para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Pronto, Kardec aqui diz para você qual é o objeto dela. Como é que ele estruturou os capítulos? Bem rápido, porque nós não temos como aprofundar em uma única palestra. Então, o capítulo precedente dá a origem ao capítulo que você está tomando agora, que vai ser a base para o capítulo subsequente. Todos os capítulos têm um versículo-chave e tem comentários de Kardec e comentários dos Espíritos. Algumas vezes tem um, algumas vezes tem outro, mas na regra geral é isso aqui. E tem versículos satélites que podem variar em número, mas a estrutura é basicamente essa que nós estamos vendo aqui. A obra em seu conjunto, ela tem uma constituição de capítulos, muitos capítulos. Vamos examinar uma parte a parte. 1 a 4 é a base da obra. Aqui, capítulo 1, não vim destruir a lei, não vou passar cada um, porque nós temos o livro em nossas mãos, mas só para a gente lembrar que isso aqui é o índice do livro. Redenção individual. Ali, portanto, é a base. É importante ter a base, porque mesmo você tendo estudado o livro dos Espíritos, ele traz a base ali, ampliando o conhecimento que precisará para você estudar esta obra. Dos capítulos 5 ao 17, esse é um termo que muitos espíritas estudiosos desse livro chamam de redenção individual e com o qual nós concordamos. A redenção individual, então, ela pode ser dividida dos capítulos 5 a 10, que constituem-se as bem-aventuranças, que são códigos da vida, que o Mestre Jesus subiu num monte e ali ele contou exatamente como você precisa viver, como eu preciso viver para poder ser feliz. E dos capítulos 11 a 17, continua ainda a redenção individual, mas agora com aprender a fazer. Faz isso e viverás, que é exatamente o que nós precisamos para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Depois da redenção individual, nós precisamos ter uma redenção coletiva, a sociedade humana como um todo. Kardec trabalhou do capítulo 18 até o 26 nessa ordem. Redenção coletiva, portanto, vão pegar muitos, são chamados, poucos escolhidos, até dar gratuitamente o gratuitamente recebeste, constituindo aqui um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, colocando ele aqui em referência para todos nós. E a redenção final, que é, obviamente, o reino de Deus instalado na terra. Vai do capítulo 27 ao capítulo 28. Pedis e obtereis, e a coletânea de preces espíritas. Aqui, quando o indivíduo chegar nesse estágio, como coletividade, como sociedade humana e como indivíduo mesmo, poderá dizer, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Não que ele seja Deus, mas que ele expressa os sentimentos e os pensamentos de Deus. E redenção final, portanto, fecha com aquelas preces que as pessoas acham que são só preces. O preâmbulo de cada prece, gente, é impressionantemente precioso. Tem cada ensinamento que Kardec traz, e é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a gente vai entendendo o porquê Jesus diz, eu e o Pai somos um. Amigas e amigos, estamos nos aproximando do final e vamos fazer aqui uma rápida reflexão. Aliás, rápidas reflexões. Lá no livro chamado Renúncia, escrito por Emmanuel em 1944, sob as mãos abençoadas de Chico Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 3º, da parte 2ª, um capítulo que se chama Testemunhos de Fé. Lá, nós vamos dar a palavra para Alcione, que era um espírito que não era da Terra mais, que veio à Terra para poder resgatar uma alma querida, ou tentar resgatar. E ela ensinava o Evangelho, e ela diz assim, o ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem o esforço, sem esse esforço. Daí porque Kardec colocou sistematicamente um capítulo preso ao outro. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Veja como é estudar evangelhos, minhas amigas e meus amigos. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, meu filho, é erro grave. A mensagem do Cristo, de fato, precisa ser conhecida, mas precisa ser meditada, muito mais ainda, sentida e, sobretudo, precisa ser vivida. Aí, então, o reino dos céus será estabelecido sobre a face da terra. Por isso, Jesus irá dizer em determinado momento, e foi anotado por Mateus no capítulo 24, e este evangelho do reino
será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as ações. E então virá o fim. O que é o fim dos tempos, minha amiga e meu amigo? O fim dos tempos é quando o evangelho estiver vivido por todas as pessoas aqui deste planeta abençoado. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Estimados companheiros, muito obrigado. Maxilânio, nossos agradecimentos, como sempre, pela sua disposição em nos atender e aguardamos uma oportunidade para abraçá-lo presencialmente, como sempre você o faz. Te desejo muita saúde nesses dias de pandemia, como para todos os nossos irmãos aqui presentes, bom ânimo e disposição para enfrentarmos esses dias mais difíceis. Então, nós vamos ao passe, fazer a nossa oração e no próximo domingo convidamos a todos para estar conosco aqui. Então, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amantíssimo, mais uma vez te procuramos, Senhor, para que o seu psiquismo divino preencha os espaços de nossas vidas, para que possamos implantar a boa nova, o teu evangelho, em nossos corações. Permita, Senhor, que na medida em que nós avançamos no conhecimento, que tenhamos disposição para poder servi-lo. Rogamos-te a paz para os lares de todos nós, para que possamos, Senhor Jesus, na intimidade dos nossos lares, encontrarmos a tua presença amiga. E que possamos ter uma excelente semana, com muita energia, com muito bom ânimo, e que o Senhor não nos falte a sua presença amiga. E que assim seja. Obrigado a todos pela presença. Maxilânio, receba o nosso abraço fraterno. Que assim seja.